Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta segunda-feira, 24 de março. Veja os nossos destaques. Comissão de Saúde visita o CAPES 3AD, Zona Norte. Comissão de Transporte aprova projeto que obriga a sinalização zebrada em rampas de acessibilidade. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte realiza seminário sobre prestação de contas dos municípios. Aqui no estúdio eu converso com o vereador Léo Souza, que na Câmara Municipal preside a Comissão de Transportes. A gente conversa sobre o edital de licitação de transporte público da capital, que está sendo apreciado no âmbito da comissão e também ações do mandato. Então vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A gente começa essa edição com as atividades da Câmara nesta segunda-feira. A Comissão de Saúde da Casa realizou mais uma visita externa. Desta vez, os vereadores estiveram no Centro de Atenção Psicossocial 3, o CAPS 3, na zona norte da capital. Veja como foi a visita na reportagem de Edesiane Moreno. Vereadores da Comissão de Saúde visitaram mais uma unidade na zona norte. Dessa vez, foi o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, conhecido como CAPES 3AD Norte. A unidade é especializada no tratamento de pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas. Os pacientes têm acesso a atendimentos médicos, psicológicos, psiquiátricos, além de terapias em grupo. O espaço também conta com oficinas terapêuticas, atividades de reinserção social e acompanhamento multiprofissional. Para casos mais graves, o serviço oferece acolhimento noturno. O que mais me chamou a atenção é o acolhimento, né? O acolhimento às pessoas que são usuárias de entorpecente, até mesmo do alcoolismo, né? O acolhimento através dos psicólogos, através também dos psiquiatras. Então, assim, um trabalho muito importante, né, que a Comissão de Saúde tem que ter um olhar todo especial para que a gente possa, né, buscar junto a essa comissão, junto à Secretaria de Saúde, buscar cada vez mais trazer essas melhorias para os CAPs aqui da nossa cidade. Embora oferecendo todos esses serviços, a unidade ainda não está habilitada oficialmente para funcionar como CAPES 3. Isso faz com que deixe de receber mais verbas federais. O CAPES 3, ele hoje é um CAPES 2, né? Ele é habilitado para ser um CAPES 2, ele ainda não é habilitado para ser o CAPES 3. O que é que o CAPES 3 oferta? Serviço de 24 horas, internação de pacientes que estão fazendo tratamento, né, para livrar-se dessa dependência. Mas, por não ser ainda CAPES 3 habilitado, deixa de perder em média um recurso de R$100 mil mês do governo federal. Apesar da importância do CAPES 3AD Norte, a unidade enfrenta desafios que comprometem seu funcionamento. As péssimas condições estruturais, a falta de manutenção de profissionais e de remédios são algumas das dificuldades. Hoje, a maior dificuldade para administrar o CAPES, ela se resume na parte de infraestrutural, né? Questão de manutenção predial, que o CAPES hoje vem sofrendo muito com isso. E a questão de RH também, que a gente está um pouco deficitário com isso, né? Está com uma equipe mínima trabalhando, então assim, seria necessário mais um aumento da equipe, né? Questão de enfermeiros, técnicos, médico, psiquiatra. E a questão estrutural, que seria necessário uma manutenção para que funcionasse em perfeito estado. A gente precisa aqui entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, fazer ofícios, relatórios, mostrar a dificuldade. Aqui pode ser habilitado num CAPES AD3, onde vai ter mais recursos do governo federal e poder ajudar mais pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade em relação ao uso de drogas, de álcool. Pessoas procuram esse espaço aqui, um equipamento grande, né, espaçoso, mas que precisa ser mais cuidado, né? A gente precisa fazer uma manutenção, uma reestruturação, uma melhoria aqui nas portas, nas pias, nos equipamentos, nos setores, né, para que dê dignidade aos servidores e às pessoas que aqui procuram e vêm doentes, né, em relação a um mal que é a saúde mental, que é o álcool, que é a droga. Por ser uma unidade que lida com a população com dependência de substâncias, de álcool e outras drogas, necessita tomar psicotrópicos. E esses psicotrópicos não tem muitos deles na farmácia, né? Como a cetralina, que é o mais de praxe,
porque essa população ela precisa fazer o uso contínuo dela. Está em falta e isso já vem há meses. Então, tudo isso nós colocamos em um papel, vamos apresentar à Comissão de Saúde um relatório, submeter à aprovação esse relatório e encaminhar para o secretário da pasta da saúde, pedindo a ele soluções a curto, médio e longo prazo que precisam ser atendidas. A Comissão de Transportes, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos também se reuniu nesta tarde no plenário da Câmara. Veja os destaques. Projeto que propõe a obrigatoriedade de sinalização zebrada nas rampas de acessibilidade, assim como a instalação de placas verticais sinalizadoras, de autoria do vereador Técio Tinoco, foi aprovado na Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos nesta segunda-feira. A relatora comentou a matéria. Para que sejam reforçadas a sinalização vertical e horizontal nas rampas de acesso, né, para pessoas com deficiência. É um projeto que garante direitos, é um projeto também de mobilidade, dialoga com mobilidade urbana, e a sinalização horizontal ela é a garantia de ter um espaço, uma sinalização zebrada, né, e a sinalização vertical com a placa ao lado dos espaços das rampas de mobilidade urbana. Na reunião, 5 projetos foram encaminhados para a relatoria. Dentre eles, um de autoria do vereador Robson Carvalho, que institui a campanha Eu Freio para Animais. Uma campanha vai dar visibilidade para esses condutores, ter mais atenção enquanto o animal for atravessar uma pista, um asfalto. E é isso. Inclusive, tem projetos que punem esses condutores que atropelam animais, que eles são obrigados a prestar socorro. Outro projeto encaminhado para a relatoria foi o que dispõe sobre a criação de um canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestadoras de serviço por aplicativo que atuam em Natal. A matéria é de autoria do vereador Kleber Fernandes e terá o parlamentar subtenente Eliabe como relator. Melhorar o serviço que é prestado à população, melhorar também a condição do trabalho daqueles que são motoristas de aplicativo. Então, assim, nós vamos, com toda certeza, analisar o projeto e emitir o parecer e também já no entendimento de que realmente trata-se de um projeto de interesse público. Assistência integral para pessoas com esquizofrenia. Esse foi um dos projetos votados durante a reunião da Comissão de Justiça realizada pela manhã. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares que integram a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no final da manhã desta segunda-feira, está o que cria o Programa de Assistência Integral para Pessoas com Esquizofrenia em Natal. A matéria é de autoria do vereador Chagas Catarino e tem relatoria da vereadora Brisa Braque. Fui relatora desse projeto que prevê uma política municipal para as pessoas com esquizofrenia no município de Natal, e muito interessante que o projeto trata das pessoas, né, que têm essa questão da esquizofrenia, mas também dos seus familiares, porque a gente sabe que muitas vezes quem precisa de um acompanhamento, de uma assistência, não é só o indivíduo com a doença, enfim, com esse distúrbio, mas também toda a rede familiar, né, de quem cuida, quem presta todo esse acolhimento no cotidiano. Então, o projeto de lei prevê o acompanhamento, né, psicológico, psiquiátrico para pessoas com esquizofrenia, mas também grupos de acolhimento, ações de acolhimento, reuniões com os familiares, né, que possam formar, inclusive, coletivos. O presidente da comissão, Aldo Clemente, avaliou de forma positiva a reunião e destacou a celeridade dos trabalhos legislativos. Nós temos um compromisso aqui com a população, com os vereadores, de a comissão que é mais importante da casa, que recebe todos os projetos de lei aqui quando chegam, do executivo, dos vereadores, é a pauta zerada, né? Nós distribuímos hoje 22 projetos, analisamos 23 projetos que estavam em mesa, a pauta está zerada, diversas matérias aí, tanto do executivo, como veto, como projeto dos vereadores, alguns aprovados, outros rejeitados conforme pareceres, mas dentro da democracia da Casa Legislativa, nós estamos com um trabalho realmente muito organizado aqui na comissão e parabenizar a todos que fazem parte. Veja agora os destaques da reunião da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Na manhã desta segunda-feira foi realizada mais uma reunião da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Além da designação de alguns projetos, também tiveram temas importantes na pauta. Eu estou aqui com o vereador Técio Tinoco para falar um pouquinho a respeito do que foi conversado aqui na reunião. Técio, fala um pouquinho para a gente, né? Vários pontos abordados durante a reunião, pontos importantes para as pessoas com deficiência de Natal, né?
Hoje tivemos aqui a nossa segunda reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência, aqui na Câmara Municipal de Natal. Debatemos vários projetos de lei, um deles, o projeto de lei da nossa autoria, que coloca nas autoescolas aqui no município de Natal, que tenham carros adaptados para a pessoa com deficiência. Que infelizmente hoje, em Natal, não temos nenhum veículo adaptado para a pessoa com deficiência que quer tirar sua habilitação pela primeira vez. Então, é um projeto muito importante, um grande avanço para as pessoas com deficiência. Esse é um ponto. Falamos também da nossa sessão solene na última quinta-feira, das pessoas com síndrome de Down, que fizemos uma homenagem, uma linda homenagem que essa casa ofereceu a diversas pessoas com síndrome de Down, para dizer que as pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência, são capazes de estarem aonde elas quiserem. Hoje também recebemos aqui na nossa comissão, tanto Aníbal e tanto Ronaldo, que são da Solcernes. Eles ambos trouxeram também várias demandas para a nossa comissão para fiscalizar. Uma das demandas é a senha sonora. Quando a pessoa emite aquele papel numa clínica ou num banco, em qualquer local, aquele papel físico, tem que também ter o sonoro para as pessoas com deficiência visual. E vamos, nas próximas reuniões, fiscalizar em loco essas clínicas, esses bancos que estão cumprindo uma lei municipal que essa casa aprovou. Então, isso é um pequeno resumo da nossa comissão. Estamos sempre na luta pela inclusão em relação às pessoas com deficiência. Você vai ver a seguir: Tribunal de Contas do Estado realiza seminário para gestores municipais em início de mandato. E ainda, DENIT e Governo do Estado assinam ordem de serviço para a reconstrução de rodovias no Rio Grande do Norte. Nós voltamos já já. Esse é Enzo, 13 anos, adora ir ao cinema, viajar e sonha em ser youtuber. Mas ainda pequeno, ele foi diagnosticado com osteosarcoma. Os principais sinais: calor e vermelhidão no local, torócia e inchaço. Procure um médico. E não esquece do Enzo, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Orientar prefeitos e gestores em início de mandato. Esse foi o objetivo de um seminário realizado pelo Tribunal de Contas do Estado aqui em Natal. Representantes dos municípios do estado estiveram presentes. O primeiro seminário início de mandato com orientações para uma prestação de contas transparente e eficiente foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado, abordando temas importantes, como precatórios, fiscalização de emendas PIX e auditoria interna. A palestra do TCE abordou o papel do tribunal no julgamento das prestações de contas feitas pelos prefeitos. É um evento de extrema importância, que já existe em alguns estados, capitaneado pela Escola de Contas e pelo Tribunal de Contas. O evento vai mostrar aos gestores, a gente está no início de uma gestão, no início dos 4 anos, trazer temas como a separação de contas de governo, contas de gestão, emenda PIX, trilha automatizada de auditoria, e colocar o Tribunal de Contas à disposição dos prefeitos e presidentes de câmaras. Afinal de contas, uma das mais importantes funções do Tribunal de Contas não é tão somente punir, mas de orientar, de levar conhecimento às 167 câmaras e 167 prefeituras. No seminário foi apresentado o conteúdo de uma nota técnica em conjunto com o Ministério Público, que traz orientações sobre boas práticas e parâmetros legais para o custeio de eventos. No início de março, nós, tanto o Tribunal de Contas do Estado, quanto o Ministério Público Estadual, quanto o Ministério Público de Contas, nós emitimos uma nota técnica conjunta que orienta os gestores públicos sobre como eles devem proceder em relação a despesas de eventos, contratação de bandas, infraestrutura de eventos. Tá? É uma nota técnica muito importante, que ela define justamente os parâmetros que o Tribunal de Contas deve utilizar quando for fiscalizar esses contratos. Tá? Então, ele é muito importante, né, que o gestor ele utilize aquilo de fato como uma orientação, né, como uma recomendação, e que possa seguir todas as diretrizes legais sobre o tema. A Prefeitura de Natal foi representada pelo secretário da Casa Civil do município, Sérgio Freire. Primeiro dizer e dar os parabéns ao Tribunal de Contas pela iniciativa, né? Iniciativa que eu diria brilhante, onde se busca orientar os novos gestores e os antigos gestores para os novos desafios, né?
Eu acho que é de uma importância significativa, porque é um órgão de controle, é um órgão que vai orientar exatamente as gestões públicas, não só as que entraram, mas as que foram renovadas. E o que se espera desse seminário é exatamente extrair o possível para que possa se fazer uma boa gestão e isso tenha reflexo na sociedade. Agora a gente fala na greve dos professores do Estado, que completou um mês. O governo do Estado apresentou uma nova proposta à categoria que prevê o reajuste salarial de 6,27% referente ao piso nacional de 2025, dividido em duas parcelas, 4,83% em abril e 1,44% em dezembro, e com os efeitos financeiros a partir dos respectivos meses de implantação. Segundo o governo, a categoria acumula de 2019 a 2025 um ganho salarial de 98,25%. Além dos professores efetivos, a proposta inclui ainda a atualização do piso para os contratos temporários e que será publicado até o fim deste mês, dia 31, um decreto regulamentando o direito ao 13º salário e 1/3 de férias para os novos contratos. E para os contratos vigentes, a Procuradoria-Geral do Estado vai concluir um parecer jurídico que viabiliza o pagamento desses direitos com previsão de quitação até o mês de julho. No entanto, a proposta não foi bem recebida pela categoria em greve. Na manhã desta segunda-feira, foi realizada uma nova Assembleia dos Professores que decidiram manter a paralisação. O diretor do SINT comentou essa nova rodada de negociação e os próximos passos da categoria. A categoria da rede estadual, ela decidiu pela continuidade da greve e por rejeitar a última proposta apresentada pelo governo do estado. Entretanto, apresenta para o governo uma contraproposta que divide o percentual de 6,27 em 2 meses, no mês de abril e no mês de maio. Em abril, 4,83 e 1,44 para integralizar os 6,27 em abril, com o pagamento do retroativo no mês de julho. Então, essa proposta foi encaminhada ao governo do estado. Nós estamos aguardando que o governo se posicione nesse sentido e, em relação ao restante da pauta, a gente continua também buscando a negociação e o encaminhamento das questões que estão colocadas. Pagamento dos professores temporários, 13º e férias, encaminhamento do plano de carreira dos funcionários de educação e encaminhamento da lei do porte das escolas, que foi discutida na última audiência com o governo. E a gente vai seguir acompanhando toda essa negociação, porque a gente sabe que os maiores prejudicados são os alunos que estão fora da sala de aula. Com o apoio do governo federal, foi assinada uma nova ordem de serviço para a recuperação de rodovias estaduais aqui no estado. Ao todo, serão reconstruídos 141 quilômetros de rodovias estaduais que foram utilizados como desvios para o tráfego no período da construção da nova ponte na BR-304, próximo ao município de Lages. A ordem de serviço para a oficialização da obra foi assinada nesta segunda pela governadora Fátima Bezerra e o superintendente regional do DENIT, Getúlio Batista. 12 municípios do estado serão contemplados com o serviço, que custará 70 milhões de reais. Para que a gente recuperasse essas rodovias que foram usadas como rota de desvio. E vamos dar a ordem de serviço hoje para iniciar as obras e contemplar o estado do Rio Grande do Norte com essa recuperação. Acho que daqui a 15, 20 dias no máximo devem estar iniciando, porque é a questão da mobilização de equipamentos, né, que a empresa precisa se organizar para isso, mas dentro de 15, 20 dias a gente já está iniciando. Momento aqui para a gente celebrar mais essa parceria, governo do estado, governo federal através do DENIT, onde vão ser recuperados 141 quilômetros de trechos rodoviários do nosso estado e trechos rodoviários muito importantes, né? Que diz respeito desde Lages, Pedra Preta, passando por São Rafael, pela Estrada do Óleo, Ipanguaçu, Alto do Rodrigues, chegando também exatamente à região do Agreste, à região de Nova Cruz, ou seja, ao todo são cerca de 12 municípios que vão passar por essa recuperação para valer. Agora a gente fala em cultura. O Festival Goiamum anunciou a edição 2025 para a realização no mês de julho e agora está com inscrições abertas para os filmes. Simone Silva.
Estão abertas até o próximo dia 30 de abril as inscrições para o Festival Goiamum de Audiovisual, para os interessados na mostra competitiva e de novos realizadores. Entre as novidades deste ano, o festival anunciou a mostra competitiva de longas-metragens de Natal. Além disso, o Curta Goiamum chega à 7ª edição com o tema Cinema Potiguar é Cinema Nacional. Dentre a exibição de filmes, haverá também atividades formativas, como oficinas, painéis de debate e encontros. Inscrições e outras informações pelo Instagram, @FestivalGoiamumRN. A Câmara Municipal vai realizar nesta semana a primeira edição de 2025 da Feira de Artesanato da Casa. Simone Silva traz mais informações para a gente sobre essa programação. A partir do próximo dia 26 de março, a Câmara Municipal abriga a Feira do Artesanato Potiguar. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a diretora de Planejamento e Projetos, Adriana Trindade. Adriana, me explica um pouco como é que vai funcionar essa feira. Essa feira foi um projeto do vereador Érico Jacome, né, para abranger e atender os nossos artesãos potiguares. Então é uma feira gratuita, né, nós cedemos a mesa e a cadeira para o nosso artesanato ser valorizado cada vez mais, porque o vereador Érico, ele gosta muito dessa área de incentivar, então nós estamos esperando que a comunidade também, não só os artesãos participem, mas a comunidade potiguar também venha conhecer a feira, né? Que é uma feira onde a gente divulga o artesanato nosso e é muito importante a participação da sociedade. Quem é que pode, por exemplo, participar? Que tipo de artesanato ou de artesão pode participar desse evento? É qualquer artesanato que tiver, menos a gente não está trabalhando ainda com a parte de comida ainda, né? A gente ainda vai trabalhar, vai ver como é as possibilidades, mas qualquer artesão, mesmo que ele não tenha carteira, ainda ele pode participar também. Nós convidamos também os 29 vereadores da casa, os vereadores dão suas indicações, porque a gente precisa fazer uma feira bonita, mas também que tenha a participação do nosso povo. E o que é que esse artesão faz para participar, para se inscrever? Nós estamos elaborando, vai ter uma inscrição no site da casa, né, da Câmara. No momento ainda não está no ar, mas aqui no Departamento de Planejamento e Projetos tem inscrições, qualquer pessoa pode vir aqui fazer sua inscrição, é gratuita, né? E a gente vai fazer uma elaboração para ver se por acaso aumentar muito o número de artesãos, que nós estamos com uma procura muito bacana. Nós temos quase 100 inscritos já, né? Então a gente vai elaborar, se nesse momento a gente não puder colocar todos os 100 inscritos, nós vamos fazer um remanejamento, contando que tenha maior número de participantes. A feira ocorre em que dias? Começa agora dia 26, mas quais os dias e quais os horários? A feira acontece de 26 a 28, a partir das 9 horas até as 14 horas, né? Está aberta ao público, é só se identificar na recepção da nossa casa, nossa Câmara Municipal, e você venha conhecer que você não vai se arrepender. É isso, fica esse convite aberto a todos que desejem visitar a feira a partir desta quarta-feira. A seguir, uma entrevista com o vereador Léo Souza. Ele preside a Comissão de Transportes, que está debruçada sobre o projeto de licitação do transporte público da capital. Nós voltamos já já. Esse é Enzo, 13 anos, adora ir ao cinema, viajar e sonha em ser youtuber. Mas ainda pequeno, ele foi diagnosticado com osteosarcoma. Os principais sinais: calor e vermelhidão no local, torócia e inchaço. Procure um médico. E não esquece do Enzo, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta com o Câmara Repórter e a gente recebe aqui no estúdio o vereador Léo Souza, que nesta legislatura preside a Comissão de Transportes, Legislação Participativa aqui da Câmara Municipal de Natal. Está no primeiro mandato. Vereador, seja bem-vindo recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado você que está em casa acompanhando e obrigado toda a equipe aqui da TV Câmara pelo convite e pela oportunidade aqui da gente falar um pouco sobre a nossa atividade legislativa. Exatamente, Léo. Você chega na Câmara Municipal, como eu falei, nesse primeiro mandato, trazendo aí essa força da juventude com você, com um olhar para as comunidades, é isso mesmo? As comunidades é quem construíram esse mandato, construíram essa cadeira, então a gente tem um compromisso aí de devolver essa confiança
em forma de trabalho. Então a gente está aí há pouco mais, quase 100 dias de atividade. Começou bem antes das sessões legislativas, visitando, construindo a nossa agenda, que é o que a gente está exercendo hoje e fortalecendo cada vez mais, por exemplo, com essa comissão que a gente foi escolhido e tem aí trazendo pautas importantes para o futuro da nossa cidade. Eu acho que isso é muito bacana. Com certeza. E a pauta mais urgente e tão esperada há muitos anos é a licitação do transporte público. Como é que a comissão está debruçada sobre esse projeto, essa necessidade que a população tem? Eu acho que o assunto do transporte público ele é o assunto do ano. Esse ano a gente vai falar muito sobre isso. E a gente traz esse assunto num momento muito oportuno, que está acontecendo um redesenho da mobilidade, não só aqui em Natal, mas no mundo inteiro. Então, o período pós-pandêmico, ele acentuou uma crise que já acontecia no setor de transporte. É um segmento que já vinha sofrendo antes da pandemia e na pandemia essa ferida ficou ainda mais aberta, mais exposta. Então, a gente está olhando, tendo a oportunidade de ver o que é que deu certo, mundo afora, Brasil afora, buscando essas evidências do que é legal e o que é que não deu também, para a gente não fazer a mesma coisa. Isso é o lado bom da nossa licitação está acontecendo agora e a gente, sem dúvida, está tentando contribuir com esse redesenho. A gente precisa olhar a mobilidade de Natal de uma forma mais ampla. A mobilidade ela não é só o ônibus, não é só o carro. A gente precisa trazer para a discussão do dia a dia, da nossa casa, nos nossos ciclos sociais, a discussão sobre mobilidade ativa. É uma pauta que já está presente em outros lugares e que Natal, infelizmente, se ausentou. As pessoas desconhecem a possibilidade de outros meios de transporte. Então, a Comissão de Transporte e Legislação e Assuntos Metropolitanos tem trazido muito sobre isso. A gente tem discussado e debatido, né, sobre a questão, não é dar meio do carro trafegar, não é só isso. O transporte, a mobilidade é a gente ter menos carro na rua. E como isso acontece? Com transporte público de qualidade, com meios de seguro para você poder trafegar de bicicleta, de moto. Fazer o que se chama do modal, né? Exato. E a gente precisa enxergar esses vários modais que tem dentro da mobilidade. Então, a comissão hoje já fez uma audiência pública para tratar especificamente do ciclismo. Isso foi muito importante porque essa Casa Legislativa já se comprometeu com a campanha educativa, que eu acho que muito em breve a gente já vai estar vendo aí no ar, o presidente Érico vai colocar isso para frente. Além disso, a gente pegou as leis que já estão em vigor para lançar luz através do nosso trabalho e a gente pôde discutir como é que a gente consegue dar mais segurança para quem está em cima de uma bicicleta aqui em Natal. Então foi muito legal essa audiência e foi um passo importante aqui para a mobilidade ativa. Isso mesmo, e a gente acompanhou esse debate e vamos continuar aqui acompanhando esses desdobramentos que estão por vir aí, como você bem falou, principalmente através dessa campanha educativa que é necessária. Vereador, e a respeito da licitação em si, a gente sabe que em legislaturas anteriores esse assunto já foi amplamente debatido, com vários projetos de lei que já vieram, voltaram, e esse processo de licitação agora é um processo exclusivo que a gente sabe do Poder Executivo, mas há uma apreciação, uma análise que foi feita por uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado, fazendo ponderações acerca dessa licitação. Como é que a Câmara pode intermediar, enfim, também contribuir com esse processo? Boa, Larissa. Eu vou só decodificar para quem está em casa. O que está acontecendo hoje no processo licitatório do transporte, ele é inédito. Pela primeira vez, isso também não era uma coisa que antes a gente tinha essa possibilidade, o Poder Executivo pegou a minuta do edital e antes de ser publicado, né, iniciar o processo, ele apresentou ao Tribunal de Contas e disse: Tribunal, o que é que vocês acham desses pontos? O tribunal estudou a minuta do edital e apresentou ponderações. Essas ponderações, aí a gente traz agora para a nossa Casa Legislativa, elas estão totalmente de acordo com o que a gente já vem discutindo perante a comissão. A gente tem algumas sugestões para fazer, por exemplo, com relação ao modelo de remuneração dessas empresas que participam do processo licitatório. O nosso mandato, aí eu falo agora de uma coisa mais específica, tem debatido com os nossos colegas de comissão
para que a gente estude outras maneiras. Hoje, como a gente paga o transporte público? O ônibus ele faz uma linha, cada passageiro que entra dentro desse ônibus paga uma passagem, e essa passagem vai para as empresas de ônibus. Por isso, nós temos linhas mais rentáveis e linhas menos rentáveis. O Tribunal de Contas apontou, e a gente já sabia, que as linhas da Zona Norte, elas custam mais, elas são menos rentáveis. Isso não quer dizer que a Zona Norte vai pagar mais caro, absolutamente, isso não está em questão. A Zona Norte paga o mesmo valor da passagem. Mas o ônibus da Zona Norte, a gente tem que atentar que o passageiro entra uma vez e desce no final do transporte. Isso torna a linha menos rentável, por exemplo, de uma linha do centro, que há troca de passageiros a todo tempo. Qual é a nossa sugestão perante comissão e perante o mandato aqui de vereadores? É que a gente construa a licitação por lotes, juntando uma linha mais rentável com uma linha menos rentável, para que a gente tenha de volta linhas de ônibus que, durante a pandemia, foram canceladas e, devido à crise do setor, elas não voltaram. Outro ponto que a gente tem debatido e pedido o estudo da Secretaria de Mobilidade é com relação à forma de remunerar. Existem evidências de outros lugares da remuneração das empresas de ônibus por quilômetro rodado. Isso não quer dizer que os ônibus vão virar Uber, não. Não, a passagem é a mesma. Mas isso significa que o centro de custo da arrecadação ele é repartido para as linhas de ônibus conforme o custo daquela linha. Então, hoje, pela tecnologia, com geolocalizador, com aplicativos, com esses avanços digitais, a gente consegue prever o ônibus onde ele está, quantos passageiros entrarem e qual o lucro essa linha de ônibus dá. Então, com esse custo de linha definido, a gente consegue remunerar a empresa pela quantidade de ônibus que ela consegue colocar na rua. Então, se a gente tiver mais ônibus, a empresa vai lucrar mais e, consequentemente, a gente vai ter mais gente andando de ônibus, vai ter transporte menos lotados, transporte mais frequentes, que isso é uma reclamação. E que, por exemplo, de que forma isso impactaria no valor da tarifa, que também é uma grande preocupação, enfim, atenção da população. O estudo da tarifa, ele é feito diferente. Então, o que a gente está falando aqui, isso não vai, por exemplo, onerar a tarifa. Isso, inclusive, se esse redesenho do transporte for aprovado e for acontecer, a tarifa pode, inclusive, permanecer a que está hoje em vigor. Isso não está em questão. A gente não está aqui falando, porque o que determina a tarifa é o custo do transporte, o que leva em conta o salário do motorista, a manutenção dos ônibus, o desgaste, o valor do combustível. Tudo isso aí são itens que se somam e determinam quanto é que custa a tarifa do ônibus. Ponto. O que nós estamos falando é que, independente do valor da tarifa, a gente quer que todo esse valor ele vá para um centro de custo, essa arrecadação, e ela reparta pela quantidade de ônibus que tem na rua. Então, independente se o ônibus vai estar superlotado ou se o ônibus vai estar de uma maneira confortável para o passageiro, a empresa vai receber por aquele ônibus. O que acontece hoje, e acontece Brasil afora, onde não se redesenhou o transporte, é que as empresas, devido à crise no setor, elas colocam menos ônibus na rua, para reduzir o custo dela por ônibus. E isso implica da gente ter o que está acontecendo hoje. Se você perder um ônibus hoje, você passa até 2 horas para poder passar outro ônibus. Então a gente espera sanar isso com essa forma de remunerar as empresas. A gente vai induzir eles a colocarem mais ônibus na rua. E, Léo, como é que está esse diálogo, principalmente, diante dessas sugestões que você está trazendo aí, que estão sendo feitas dentro da Comissão de Transportes? Como está esse diálogo com a Prefeitura, né, com a STTU, que está liderando esse edital de licitação? Eu sou vereador novo, então assim, eu não tenho a experiência de outras legislaturas. O que eu posso dizer é que eu fui surpreendido positivamente por uma gestão sensível. Quando eu trouxe a ideia da gente colocar esse modelo de remuneração das empresas, para minha surpresa, os técnicos da STTU falaram, é uma boa ideia, então se a gente vai estudar, não me deram a certeza que isso vai ser, mas eu acho importante, a gente já está tendo esse debate, só o fato de estar sendo ouvido, da gente poder falar isso para as pessoas estarem discutindo sobre isso, já é um avanço importante para a mobilidade de Natal. Então, eu agradeço demais a sensibilidade, tanto da secretária quanto dos pares dela, a equipe técnica, o corpo técnico da Secretaria de Mobilidade, pela oportunidade de ser ouvido. Então, isso já está sendo muito legal. Tá bom, então eu agradeço aqui a sua participação, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aí seus canais abertos para quem quiser acompanhar o trabalho do mandato aqui na Câmara Municipal. Boa, a gente está nas redes sociais, lá é o @LeoSouzaE, estamos em todas as redes sociais, mas Larissa, eu quero aproveitar aqui o espaço do Câmara Repórter
para deixar um canal que a gente colocou através do nosso mandato para receber sugestões sobre o transporte público. Tem muita gente que relata: vereador, aqui o ônibus está com goteira, choveu, o ônibus alagou. Vereador, o ônibus não parou na parada, passou muito rápido. O ônibus não deu assistência para entrar a minha avó e tal. A gente criou um número, um canal, um WhatsApp, para receber todas as reclamações. A gente entende que a STTU e os órgãos que cuidam da nossa mobilidade têm muitas atividades e não conseguem estar onipresente em tudo. Então a gente criou um canal para facilitar receber essas sugestões ou reclamações e poder dar andamento, tanto cobrando a qualidade das empresas, quanto também podendo transformar isso em projeto de lei, por exemplo. Então você pode sugerir o 99610-1234. Bem facinho, 99610-1234. Você pode aí trazer, colocar foto, ou trazer até sugestões de melhoria no transporte. Afinal, quem vive o transporte, quem vive na pele os problemas de Natal, é quem com certeza tem as melhores ideias para contribuir. Com certeza, e tenho certeza que vai ter muita participação. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada aqui oportunidade. pelos esclarecimentos. Desejo aí bom trabalho aí, sucesso. Valeu, muito obrigado e conte com a gente. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também sobre o que acontece na nossa cidade. Tchau.